Amém. Alguém falou um amém aí, bom, não é? Graças a Deus. As crianças e também os adolescentes podem sair, muitas crianças já estão lá embaixo, não é? E também alguns irmãos lá ensinando na classe das crianças e ainda preparando a cantina, que teremos daqui a pouco, como temos todos os domingos depois do culto lá embaixo no salão social, a nossa cantina. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Atos, é o 5º livro do Novo Testamento, livro de Atos, no capítulo 20. Eu quero ler do versículo 17 até o versículo 24. Atos capítulo 20, do versículo 17 até o versículo 24. Eu estou me preparando, meus irmãos, para, a partir do domingo que vem, nós começarmos uma pequena série de estudos a respeito da esperança e algumas coisas que a esperança produz em nós, como amor, a alegria, frutos da esperança, não é? A coragem e a determinação. Então, estou me preparando para isso. E dos planos que temos também para o segundo semestre é estudarmos o livro de Romanos. Eu imaginava começar agora, mas inclusive considerando o aniversário da igreja no mês de junho, e depois as férias ali de julho, não é? Então, nós vamos começar o livro de Romanos logo depois do verão, não é? Mas hoje nós vamos aqui estudar um texto, na realidade um versículo apenas, o versículo 24, mas eu quero ler a partir do versículo 17, se você tiver sua Bíblia. Diz assim, na minha tradução: de Mileto, Paulo estava no porto de Mileto, ele queria ir para Jerusalém. Ele mandou a Éfeso, a cidade de Éfeso, chamar os presbíteros da igreja, os líderes da igreja. E quando se encontraram com ele, eles vieram até Paulo, até o porto, onde Paulo estava no navio. E quando se encontraram com ele, Paulo lhes disse: vocês bem sabem como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando-vos de anunciar alguma coisa proveitosa e de vou-lo ensinar publicamente e também de casa em casa. Paulo tinha essa determinação. Ele disse: nesses 3 anos que eu fiquei com vocês, foi o maior tempo que Paulo ficou em um lugar, foi na cidade de Éfeso. Ele está conversando agora com os líderes de Éfeso, e ele diz: neste período que eu estive aí, 3 anos, eu ensinei, nunca ensinei nada que não tivesse proveito, sempre ensinei para vocês alguma coisa proveitosa, que fosse útil, ou para a salvação, ou para a edificação e para a glória de Deus, sempre. Também eu fiz isso publicamente, pregando, ensinando em lugares públicos, nas praças, nas sinagogas, onde fosse, e também de casa em casa. Algumas pessoas acham que Paulo ensinava mais ou menos 5 a 7 horas por dia, todos os dias, que ele ensinava a Bíblia a respeito de Jesus. E como eu fui testificando tanto a judeus, porque o evangelho era primeiramente aos judeus, já que Cristo era nascido entre os judeus, e era dali que havia a promessa, primeiro aos judeus, e também a gregos. Todo aquele que não era judeu também ouvia do apóstolo Paulo a respeito do arrependimento, para com Deus, né? Que as pessoas deviam se arrepender para com Deus, e a respeito da fé que deveriam ter no nosso Senhor Jesus Cristo. Isso era que ele pregava, o arrependimento e a fé, o arrependimento e a fé, o arrependimento e a fé. É isso que ele pregava. E agora, constrangido em meu espírito, ou seja, ele foi a palavra muito forte, a palavra constrangido, dá a ideia de uma impossibilidade. Eu não tenho escolha, o Espírito de Deus me constrangeu a fazer uma coisa, e eu não tenho escolha, ele está dizendo. Constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém. Então ele estava agora sabendo que o Espírito de Deus estava levando Paulo para Jerusalém. E eu não sei, isso que estava angustiando o apóstolo Paulo, eu não sei o que vai me acontecer quando eu chegar lá, a não ser aquilo que o Espírito Santo já me diz, de cidade em cidade. Ele me assegura
que me esperam cadeias e tribulações. O Espírito Santo me confirma que onde eu passar até chegar em Jerusalém, eu vou passar por cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Muito bem, vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, estamos diante de Ti agora. Cantamos louvores ao Teu nome. Como é bom, Pai, cantar louvores ao Senhor. Que privilégio para a nossa boca, os nossos pulmões poderem proclamar os louvores ao Senhor. A Tua palavra diz no livro de Salmo que o louvor lhe cai bem. E que é na Tua casa, é ali que nós louvamos somente ao Senhor. Que bom, Senhor Deus, que temos essa oportunidade de nos reunirmos, entoarmos cânticos ao Senhor. A Tua palavra também diz que o Senhor habita, o Senhor mora no meio dos louvores. E sábio é aquela, que entoa louvores ao Senhor, sabendo que ali o Senhor habita. E como é bom estar onde o Senhor está. Deus amado, agora que estamos aqui também reunidos ao redor da Tua palavra, o Teu Espírito mesmo que escreveu esta palavra, Ele mesmo que agora nos conduz a entendermos, e não apenas isso, aceitarmos, e mais ainda, fazer com que esta palavra se transforme em vida para nós. Faz isso, para o nosso bem, para a nossa paz. Faz isso, Senhor Deus, para a glória do Teu nome, a expansão do Teu reino. Faz isso para a edificação da Tua igreja. Faz isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje eu espero, mais do que uma pregação propriamente dita, dialogar com os irmãos hoje um pouquinho a respeito dessa ideia de termos uma missão a cumprir. De que não importa exatamente qual a tarefa que executamos no dia a dia das nossas vidas. Que não importa necessariamente o título que temos de médico, de engenheiros, de administradores, de computadores. Que título que levamos, se somos professores, se somos pais, ou mães, ou filhos. Mas que na realidade, apesar deste título, ou usando estas funções que temos, sobretudo, nós temos uma missão. E eu queria discutir com os irmãos a importância dessa missão, como isso nos guia de tal maneira, inclusive nas decisões mais difíceis e delicadas que temos que fazer todos os dias. Com quem vamos nos casar, se vamos nos casar. Que eu digo sempre às pessoas que querem se casar, que namoram, sempre eu digo, mas você precisa mesmo. Você já perguntou ao Senhor se Deus deseja que você se case. Porque Jesus mesmo diz que alguns são chamados para não se casar. Mas nós temos muito nosso ímpeto, não é normal, faz parte da vida. Mas para tomarmos essas decisões, quando devemos tomar essas decisões, se temos senso e noção da nossa missão, daquilo que na realidade é a razão de existirmos, se a decisão próxima que vamos tomar, se ela engrandece, cumpre ou não a missão da nossa vida. Naturalmente, cada um de nós precisa primeiramente responder qual a missão que temos. Se você está aqui por acaso, se você é fruto do acaso, se você é fruto da evolução, da ciência, se você de alguma maneira simplesmente caiu de paraquedas nesse mundo, você não sabe exatamente por que você está aqui, você apenas sabe que você nasce, que você vive e que você vai empurrando os dias de sua vida, até que um dia seu pulmão pare de funcionar e você morra e pronto. Mas se você crê na realidade que você está aqui, e que a vida talvez não se resuma a estar aqui, e que existe muito mais além do estar aqui,
Então, naturalmente, existe uma razão para que você esteja aqui, um propósito para que você viva. E como é, ao mesmo tempo, bom quando você cumpre o propósito e ruim quando você não cumpre. Quando existe um desassossego dentro de você, uma falta de paz, não existe uma completude, você não se completa, enquanto você não sabe que você está no rumo de cumprir a sua missão. Se você sabe que você está indo para lá, e isso que você está fazendo cumpre a direção que você caminha, existe um sentimento de satisfação dentro de você. Mas se você sabe que a sua missão é ir para lá, e de alguma maneira, o seu namoro, o seu casamento, a sua profissão, onde você mora, o que você faz, o que você deixa de fazer, tira você desta missão, desse propósito, existe esse desassossego, essa falta real de alegria, de completude dentro de nós. Por isso eu queria dizer aos irmãos, usando o exemplo do apóstolo Paulo, que todos nós temos uma missão recebida de Deus. E que nós somos chamados, eu e você individualmente, e nós como igreja, somos chamados a cumprir uma missão. É um propósito, uma razão de ser. E há alguma coisa que nós precisamos quando morrermos. Alguém, ou ao nosso lado fisicamente, ou talvez um anjo no céu, ou o próprio Deus, que seria melhor ainda, diga assim, não viveu em vão. Eu tenho dito que não é a quantidade de anos que você vive, é bom viver muito. E algumas pessoas desejam viver muito e graças a Deus por isso. A vida é um dom de Deus. Mas a vida, ela é medida não pela quantidade de tempo que você vive, mas pela missão que você cumpre ou deixa de cumprir. Você pode ter vivido como alguns homens, como Jonathan Edwards, que viveu muito pouco tempo. Morreu muito jovem, talvez tenha sido o maior avivalista pregador da história do continente americano, no século XVIII. Ou talvez aquele homem que foi chamado o príncipe dos pregadores, que viveu apenas 54 anos de idade, Charles Spurgeon. Não viveu muito, mas não sei se alguém conseguiu honrar o púlpito com o vigor que aquele homem conseguiu. Independente da quantidade de tempo que ele viveu, mas daquilo que ele fez enquanto ele viveu. O desejo, meus irmãos, nosso, porque somos igreja, o alvo de glorificarmos a Deus, é de que a gente possa viver e chegar lá naquele dia e dizer, eu fiz o que eu tinha que fazer, ou pelo menos caminhei em direção daquilo que eu tinha que fazer. Entre outras coisas, porque isso glorificará a Deus na sua vida. Paulo diz assim, a graça de Deus não foi dispensada em vão para mim. Paulo diz isso em Coríntios. Eu não desperdicei a graça de Deus. Deus me deu a vida, me deu a salvação, me deu o perdão, me deu dons, me deu oportunidades. E eu não desperdicei aquilo que Deus me deu. Deus foi glorificado na minha vida. Mas porque você mesmo vai descobrir o bem para a sua própria vida. Alguma pessoa diz assim, como um peixe precisa de água e um passarinho precisa do ar livre para voar. Um ser humano precisa se encaixar na missão, no propósito daquilo que Deus chamou você para viver. E assim como um passarinho estaria completamente fora do seu ambiente dentro da água, e como um peixe estaria completamente fora do seu ambiente voando por muito tempo, você também tem maioria das suas lutas, eu ia dizer struggles. A maioria das suas lutas, das suas incertezas, dos seus problemas financeiros, de lutar com a saúde física e emocional, dos seus relacionamentos interpessoais, das suas decisões profissionais, a maioria das suas lutas consiste no fato de você estar dentro ou fora desse processo, daquele propósito que Deus tem para você. Uma pessoa que está encaixada dentro do propósito de Deus, não apenas toma decisões mais fáceis, mas as suas decisões trazem muito mais satisfação para si. Há um consolo dentro de você, há uma alegria e uma paz dentro de você, independentemente daquilo que você faz ou deixa de fazer, porque você está cumprindo a sua missão. Por isso, tendo o apóstolo Paulo como exemplo, que está vivendo aqui uma situação inusitada,
Paulo já está caminhando quase para o fim de sua vida, em Atos capítulo 20, ele já está indo em direção a Jerusalém, onde ele vai ser preso, depois levado para a Europa, e de lá preso, julgado e finalmente morto. A história diz que Paulo foi decapitado. Para sua época velho, para a nossa época muito novo ainda, 60 anos de idade. O apóstolo Paulo devia ter no máximo 60, 64, 65 anos, não mais do que isso, quando ele morreu no ano 64. Paulo está indo de cidade em cidade, anunciando o evangelho, fazendo discípulos de Jesus Cristo. E ele diz assim: eu estou com um problema agora. Porque o Espírito de Deus diz que eu tenho que ir para Jerusalém. Mas o mesmo Espírito que diz que eu tenho que ir para Jerusalém, ele diz que eu vou sofrer muito até chegar a Jerusalém. E não apenas que eu vou sofrer muito até chegar a Jerusalém, mas eu vou ser preso e depois vou ser morto. Eu não sei muito bem o que vai acontecer comigo. Sei que não vai ser coisa boa, ele diz. Mas uma coisa eu sei, que eu não me importo muito, porque em nada considero a vida preciosa, ele diz, o texto está aí, para mim, não considero a vida preciosa. Valor da vida. Quanto vale a vida? Não considero a vida preciosa para mim, contanto que eu complete a minha carreira. Mais do que o valor da vida, eu quero completar a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Essa é a obsessão de Paulo. E é em cima deste versículo que eu queria discutir com os irmãos hoje. Em primeiro lugar, cuidado com as distrações. Indiferença aos valores terrenos. A questão real do quanto vale numa balança para nós aquilo que nos apegamos tanto, que nós brigamos demais pelas coisas. Usamos as pessoas, e posso dizer, usamos Deus. Para muitos de nós, Deus é o gênio da lâmpada, que vai satisfazer os meus desejos terrenos. Paulo encontrou uma causa mais valiosa do que tudo, ultrapassando inclusive o valor da própria vida. A vida em si não era uma propriedade ou posse preciosa a ser conservada a todo custo. Nós brigamos, e eu não tiro o mérito, os irmãos sabem, nós perdemos o meu irmão recentemente. E ainda muito jovem, não é? E como lutamos em oração, conversamos com todo mundo que podíamos conversar, para que estendesse a sua vida, para que ele pudesse viver mais. Mas temos a impressão, às vezes, que a motivação para que possamos manter a vida, ela está sobretudo, inclusive das coisas mais preciosas do que a própria vida. O Salmo 63, o Davi está fugindo do seu filho, não é? Num momento muito delicado da sua vida, e ele diz assim, que a tua graça, versículo 3, é melhor do que a vida. Posso morrer, se meu filho agora, Absalão, me matar, eu estou em paz, porque eu descobri que a tua graça é melhor do que a vida. Palavra hebraica, chesed. Chesed é a mesma palavra para graça e amor. Eu descobri que o amor de Deus vale mais do que a própria vida. Então não me importa, se eu for, se eu ficar. Eu conheci um missionário que teve um ataque do coração no Brasil. E ele é americano, e alguém falou para ele assim, você está muito velho, é melhor você parar de trabalhar e ficar nos Estados Unidos, porque imagina, você morre aqui no Brasil, o que vai acontecer se você morrer no Brasil? Deixando a sua família toda nos Estados Unidos, o que vai acontecer? Ele pensou e respondeu assim, a distância para o céu é a mesma. Talvez essa perspectiva eterna falte-nos. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. É um absoluto.
Não tem alguma coisa que eu coloque na balança e diga: minha mulher, meu marido, meus filhos, meu emprego, minha profissão, meu sonho de ter um carro novo, uma casa nova, alguma coisa que eu coloque na balança e de repente eu descubra que seja melhor, mais valioso, mais importante do que essa missão que Deus me deu. Não tem nada, não existe nada que se compare, que se equipare àquilo que Deus tem para mim. Isso dava uma tranquilidade de um desprendimento do apóstolo Paulo. Ele estava livre, não havia nada, âncoras, amarras, nada, raízes profundas que o prendesse. Era um homem absolutamente livre. Jesus, em João capítulo 3, dialogando com Nicodemos, ele diz assim: o vento é livre. O vento ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, ele sopra a hora que ele quer. Jesus está estabelecendo ali alguma coisa soberana do Espírito Santo. E nós cristãos, que pela fé cremos que somos selados, batizados pelo Espírito de Deus, temos que sim buscá-lo, mas ao mesmo tempo dizer: eu sou um barco sem âncoras, tenho apenas a vela do meu barco içada, levantada, e o vento quando quiser sopra. Se o vento não soprar, eu fico aonde o vento disser que eu tenho que ficar. Porque um não quer dizer fique, e se o vento soprar eu vou. Para onde? Para onde o vento me soprar. Esta liberdade Paulo tinha. Ele não estava mais preso. Não tinha alguma coisa mesmo que dissesse: não, você tem que ficar aqui. E Deus dizia: não, Paulo, eu quero que você vá para lá. Não, mas eu tenho que ficar isso, porque minha família, porque meu carro, meu emprego, meu orçamento. Eu estou livre. Os meus valores estão livres. Esse era um homem com a faca no dente. Fui crucificado com Cristo. Se você foi crucificado... Vamos fazer uma exegese, uma leitura bíblica aqui. Estamos num seminário hoje teológico. E eu perguntaria para você, para mim. Se o texto está dizendo fui crucificado, significa que você morreu. Quantos de nós aqui estamos mortos? Veja que o cristianismo não é uma moldagem que eu melhoro alguma coisa no seu rosto, que você era um mentiroso e agora você parou de mentir. É muito mais profundo que isso. É morte. Eu fui crucificado com Jesus, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida, se é que tem alguma vida que eu vivo ainda, no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu sou um homem morto, e a vida que eu tenho, que resta, eu vivo no Filho de Deus. Ponto. Sai da frente, não tem distração, eu tenho que ir para lá. Eu estou morto, morri com Jesus. Jesus mesmo fez esse convite. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, morra. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E se alguém está tomando uma cruz, eu imagino, você vai exatamente para onde Jesus está indo. Quem toma uma cruz vai para o Calvário, é para a morte. E quantos de nós ainda borbulhamos vida carnal dentro de nós? Porque ainda não morremos totalmente. Somos religiosos, vimos a igreja, temos práticas religiosas, práticas cristãs, mas somos ainda vivos. A morte espiritual ainda não tomou conta de nós. Esta morte que o apóstolo Paulo diz. Cuidado com as distrações. Mas que importa, Paulo diz em Filipenses 1,18, contanto que Cristo seja anunciado. Paulo tinha essa obsessão: eu quero anunciar Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança. Paulo não era uma pessoa superficial. Eu lamento aos superficiais. Acho que você não ia gostar de Paulo. Paulo era intenso. Paulo era intenso. Não tinha banalidades, eu não consigo imaginar.
Sua vida era intensa, suas expectativas eram intensas. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Eu estou certo do que eu penso. Não tem confusão na minha mente. Não tenho dúvida se é isso, é assim mesmo. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo. Seja enquanto eu viver, ou seja no dia que eu morrer. No dia que eu morrer, Cristo vai ser glorificado. Porque para mim, o viver é Cristo. Se eu tenho que viver, é Jesus. Morrer é lucro, é ganho. Porque no momento que eu abrir os olhos do outro lado, é a face do meu Salvador que eu verei. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu diria no cumprimento da nossa missão é cuidado com as distrações. Nós temos uma tendência humana, normal, eu tenho, de nos apegarmos às coisas. E mesmo às pessoas, mais do que elas poderiam ser comparadas ao nosso Senhor. Nós vamos nos libertar de verdade. Isso nos ensinará, inclusive, a amarmos genuína e realmente as pessoas que estão ao nosso redor. Genuinamente. Amar de verdade, não é apenas amar com um tapinha nas costas, mas sendo falso e mentiroso. Não é sorrindo em público e falando no oculto. Você viu o fulano? Não. Quanto mais nós colocarmos Cristo no centro da nossa vida, realmente a prioridade, como diria aquele professor indiano que eu tive, a coisa mais importante é manter aquilo que é mais importante, sendo o mais importante. A coisa mais importante da sua vida é pegar aquilo que é mais importante e fazê-la ser a mais importante. Porque no dia que Cristo for isto mesmo para você, e você puder declarar de verdade com Paulo, talvez alguém fazer um cântico como este e dizer, este cântico é a realidade da minha vida. Quanto mais isso acontecer, tanto mais quem está ao seu lado será amado. Paulo escreve aos Gálatas, como eu amo vocês. Aos Coríntios ele diz, eu me parecia até fraco perto de vocês, de tanto que eu amo vocês. A eles mesmos ele disse assim, por amor a vocês, o meu peito, o meu coração, ele diz, se engrandece maior do que o meu tórax. Me dilata, ele diz, o meu coração fica dilatado quando eu penso em vocês, por amor. Paulo diz, eu sei amar agora. Sabe por que eu realmente sei amar? Sabe por que esse marido realmente sabe amar essa esposa? Essa esposa realmente sabe amar esse marido. E pais amar filhos, e filhos amar maridos. E você saber como lidar com as finanças, o dinheiro e por aí vai. Porque você agora tem um filtro que é Cristo, que você de fato ama. A partir dali, as coisas serão amadas genuinamente. Eu lamento dizer, mas aquele amor ágape, verdadeiro, eterno, genuíno, ele não existe se Cristo não existe na sua vida. E se não tem o amor ágape na sua vida, você não sabe realmente o que é amor. Inclusive o seu marido talvez nunca tenha sido amado ainda. Talvez a sua esposa nunca saiba de verdade o que é ser amada, porque você realmente não ama Cristo ainda. O dia que você colocar a faca nos dentes e falar, eu amo tanto a Jesus, e dobrar seus joelhos e pedir isso, as pessoas ao seu lado vão ser amadas por você. Porque aí, Deus vai amá-las através de você. Cuidado com as distrações, por melhores que elas sejam. Segunda coisa, mantenha o foco e a disciplina, olho no alvo. Foco e disciplina. Paulo recebeu uma missão do Senhor Jesus, portanto, só uma coisa importa, não é sobreviver a todo custo, mas terminar, completar a missão proposta. Jesus é o seu treinador, seu motivador, sua audiência e seu prêmio. Não me importo, contanto que eu complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus. É importante que Paulo use uma palavra aqui para Senhor,
é a palavra grega kurios. A palavra grega kurios, Senhor, ela quer dizer, é a mesma palavra para Deus. É da onde vem a palavra czar, da onde vem a palavra Caesar, César, é da onde vem a palavra Kaiser, é da onde vem a palavra Deus. Tem alguém que é Deus, Senhor, mandatário, que domina a minha vida. Não são os meus sentimentos que dizem como Deus age. Deus é que diz como o meu sentimento sente. Esta é a grande questão. E ele está dizendo assim, eu quero completar a minha carreira. Deus me deu uma missão. E claro que agora você tem que estar se perguntando, qual é a missão que eu tenho? Você tem que fazer essa pergunta, eu não sei se alguma vez você já fez. Qual é a missão que eu, indivíduo, tenho na minha vida? Quando eu morrer, que legado eu vou deixar para trás? Tenho dito tantas vezes, quais as impressões digitais? Quando eu morrer, alguém vai dizer o seguinte, puxa, o Jaime esteve aqui, tem impressão digital dele ali, naquele ministério, naquele lugar, naquela gente, aquela pessoa lá foi tocada por ele, de alguma maneira, Deus amou através dele. Recebeu uma missão, qual é a sua missão que você vai fazer, disfarçado de mulher, disfarçado de homem, disfarçado de esposa, de marido, disfarçado de motorista, de pai, de advogado, do que for. Mas é a sua missão, qual é? Então ele diz assim, eu agora, Jesus, ele é o meu treinador que me convocou. Davi diz apenas ainda, Davi diz que Deus, ele treina os nossos dedos para a batalha. É o poder de Deus dentro de nós. Então ele diz assim, ele é o que me convocou, ele me motiva, ele diz, vai, continua, não pare. Eu contei aqui uma vez a história verdadeira de um pianista famoso, Węgrzynski, deve ser polonês, né? Que estava em Chicago, numa ópera grande, e ele tinha que apresentar lá uns pianos bonitos, não é? Umas, como é que diz aí? Umas peças. E aí esse garoto, pequeno, escapou da mãe, antes do pianista chegar, sentou no piano e começou a tocar ali, tan, 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 tan. E a audiência meio, e agora, o que acontece? E aquele constrangimento. E esse pianista, ele aparece no palco, e ele vê aquele garoto pequeno ali tocando algum barulho no piano. Ele se assenta devagarzinho do lado do garoto. E ele sussurra no ouvido dele, não pare, continue. E aquele barulho que aqueles dedinhos infantis faziam, aquele pianista usou aquele barulho e fez alguma música, alguma melodia bonita. E de repente aquilo virou lindo e todo mundo estava aplaudindo. E ele dizia, não pare, continue. É esse o Espírito de Deus dentro de nós sempre, apesar de tudo e todos, dizendo, não pare, continue. Mas Ele também é a nossa audiência, porque é para Ele que fazemos tudo isso. Ele é a razão, é para Ele que fazemos tudo o que fazemos. Quando nós chegarmos ao ponto de entendermos que todo sim que recebemos é dEle, todo não que recebemos é dEle. E Ele também é o prêmio. Coloque seus olhos em Jesus, o autor de Hebreus diz. Autor e consumador da nossa fé. Coloque os seus olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você podia olhar lá para frente e falar, é para lá que eu vou, é para lá que eu vou, é para lá que eu vou. Mantenha o foco e a disciplina, olho no alvo. Paulo diz, não é? 1 Coríntios 9, 24 e 26, ele diz assim, vocês não sabem que em todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece, acaba. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar. Eu sei para onde eu estou indo, e eu corro mesmo, e é para lá que eu vou. Essa disciplina, meus irmãos, que cada um de nós precisava ter. Eu digo como seremos abençoados nos nossos relacionamentos,
Como seremos abençoados na hora de colocar a cabeça no travesseiro e dizer: eu estou correndo a corrida que o Senhor pediu que eu corresse. Mas o meu marido, minha mulher, meu filho, meu namoro, meu casamento, o trabalho, o dinheiro, a saúde que não anda boa. Corra! O alvo, olha para lá, fica os olhos em Jesus, fixe em Jesus Cristo, corra para lá, deixa que Ele cuide dos detalhes da sua vida. Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esta é a promessa do Senhor Jesus. Olha os lírios dos campos que não tecem, mas que Deus veste como melhor do que os reis de toda a terra. Olha os passarinhos que estão por aí, que não trabalham, mas comem, sempre comem, no inverno e no verão. Faça aquilo que você tem que fazer. Seja fiel ao Senhor da cruz e do túmulo vazio, que ressurgiu e que voltará. Seja fiel, e você verá que os resultados se seguirão. O casamento se seguirá, os filhos se seguirão, as promessas se seguirão. Se nada disso seguir, o dia que você olhar Jesus face a face, você vai dizer: valeu a pena. Valeu cada momento que eu vivi para Ele. Ou talvez você diga: que pena que eu não vivi tudo o que eu podia para Ele. Então, meus irmãos, ao mesmo tempo que nós precisamos ter cuidado com as distrações, precisamos manter o foco. E aí precisamos começar a responder qual é a missão que temos, qual é a sua missão. Então Paulo diz que eu não tenho a minha vida como preciosa, desde que eu cumpra a minha missão. E ele diz agora qual é a minha missão: cumpra a missão, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ele diz, e ele diz isso literalmente, ministério que recebi do Senhor Jesus, que testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Fomos feitos por Deus e para Deus. Todos os alvos que temos serão incompletos caso Deus não seja parte essencial deles. O Evangelho que anunciamos nasceu em Deus, e Ele é a própria mensagem, o poder, o herdeiro e o juiz de sua palavra. Pensa nisso. É Deus que criou todas as coisas, que nos chamou para a sua glória. É Deus que em Jesus nos salvou. É dele o Evangelho. E Paulo envolve Deus em todas as coisas. Ele diz assim: eu tenho uma missão, revelar Deus. É o que eu quero, é revelar Deus. É o meu alvo final, é Deus e a glória de Deus. É o que eu quero. Veja que ele diz assim, em 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6, ele diz assim: pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu ou quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, minúsculos, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vivem todas as coisas, e por meio de quem vivemos. Pode ser que existam muitos deuses por aí, mas tem um Deus só este Deus existe. Para Timóteo, Paulo escreve assim: porque só existe um Deus, e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só existe um Deus, e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Paulo diz: a minha missão é anunciar o Evangelho da graça de Deus. Deus era o foco essencial, fundamental do apóstolo Paulo. Tem um texto aqui longo que eu quero ler para vocês. Eu vou ler, a letra pequena, mas para facilitar eu coloquei. Então Paulo, em Atos capítulo 17, versículo 22. Levantou-se, ele estava em Atenas, na Grécia, e ele viu uma placa ao Deus desconhecido. Deus disso, Deus daquilo, Deus da chuva, da fertilidade, da guerra, da paz. E ele diz assim: mas tem lá um alvo que diz, um altar ao Deus desconhecido. Paulo se levanta naquele lugar. A Bíblia diz de novo que Paulo, claro que ele não era superficial, ele estava dentro dele, ele não estava se aguentando, não é? E ele diz assim: levantou-se no Areópago lá no meio da multidão e ele gritou: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido.
Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. É o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. É o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só, um homem só, Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado o tempo anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como dizem alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devamos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata, pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Esse que Paulo anunciava. Esse era o evangelho de Deus, que Paulo, a missão dele era apresentar Deus aos homens. Não apenas o evangelho da graça de Deus, meus irmãos, mas o evangelho da graça. O John Piper, que é esse pastor em Minneapolis, ele diz assim: o evangelho de Deus é como um grande, violento e poderoso furacão. A graça é como o olho do furacão, onde tudo é paz e calmaria. A graça ou amor é o centro da realidade de Deus. Ali está a força de tudo. Que apesar do pecado ao redor, tanta destruição causando para nós, é a graça de Deus. Esse escritor famoso, C.S. Lewis, morto em 1963, irlandês, professor em 2 universidades na Inglaterra, ele disse que a graça é algo que só o cristianismo conhece. Nenhuma outra religião conhece a graça de Deus. A minha missão, Paulo diz, é testemunhar o evangelho da graça. E Paulo está dizendo assim, veja, por exemplo, o livro de Romanos, está um pouco pequeno, mas me perdoem, meus irmãos, mas coloquei aqui Romanos capítulo 5, Paulo diz assim, presta atenção, a visão que o apóstolo Paulo tinha da graça de Deus. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, no fato que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Éramos pecadores, não merecíamos a graça de Deus, Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Que coisa impressionante isso. E ele diz mais, ele diz, se tanto estrago houve por causa da transgressão, o pecado de um homem, quanto mais bênção haverá por causa da graça de Deus através de um outro homem, que é Jesus Cristo. Ele continua, não se pode comparar a dádiva de Deus, a graça de Deus, com a consequência do pecado de um só homem. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, que é Adão, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça, olha aí de novo, imensa provisão da graça, a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Mas onde aumentou o pecado, abundou o pecado, transbordou a graça, tinha pecado lá? Pois Deus veio com muita, abundante graça, a fim de, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo. No livro de Tito, capítulo 2, Paulo diz, portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Nós somos salvos, ele diz em Efésios, pela graça. Não existe merecimento nenhum quando você é salvo. Não existe o que você possa fazer para comprar o favor, a salvação de Deus. O seu pedigree, talvez, a sua história familiar. Se seu pai era um pastor como o meu, por exemplo, não significa nada. A graça é um dom que Deus dá.
A salvação é gratuita, não tem preço. Aliás, Davi diz isso, que se tivesse preço, não conseguiríamos pagar, mesmo que vendíssemos todos os nossos bens, de tão precioso que é. Mas ganhamos. Paulo diz, por isso a minha missão é falar da graça de Deus. Então ele está dizendo, a minha missão é falar, testemunhar o evangelho da graça de Deus. Testemunhar o evangelho, da graça, o evangelho. Em primeiro lugar, a imensa realidade do próprio Deus em toda a sua graça de tirar o fôlego. Em seguida, a imensa realidade da graça de Deus salvando os pecadores do furacão da sua ira santa e dando-lhes um lugar ao lado do seu coração. Essa é a mensagem que deve ser anunciada a todo mundo. Existe um Deus maravilhoso e há um caminho seguro até Ele, através da morte e ressurreição do seu Filho Jesus. Todos que submetem a Ele e confiam em sua graça serão resgatados e levados para o lugar de paz, longe da tempestade. Esse é o Evangelho. Paulo diz, eu tenho uma missão, anunciar as boas novas. Existe um Deus, houve o pecado, houve um distanciamento e morte entre nós e Deus. Mas por causa da graça de Deus, em Jesus, Deus nos aproximou de novo. E hoje, diz lá, mesmo capítulo 5 de Romanos, agora, justificados, pois, declarados justos, apesar do pecado, Deus pronunciou você justo, por causa da sua fé em Jesus Cristo. Temos paz com Deus, temos paz. Paulo disse, eu tenho que testemunhar alguma coisa, é o Evangelho. São as boas novas, é isso que eu preciso anunciar, o Evangelho. Em Romanos capítulo 1, Paulo diz assim, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que está em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, justo. Ele viverá não por aquilo que ele faz. O justo viverá pela fé, é esse texto de Martinho Lutero, descobrindo a história, reformando a igreja, quando que você era justo se você pagasse. Você era justo se você fizesse certas coisas. Você era justo se você deixasse de fumar. Você era justo se você mudasse o seu comportamento. Você era justo se desse dinheiro para a igreja. Martinho Lutero, lendo esse texto de Romanos, ele diz, não, você é justo, você vai ser pronunciado justo e vai ganhar a vida de Deus, se você crer. Quem crer e for batizado, será salvo. Esta é a verdade que Paulo diz, é isto que eu estou pronto para anunciar. Não me peça para anunciar mais nada. Eu fico vendo a história da igreja, que vai da Idade Média até os nossos dias, algumas coisas que são anunciadas do púlpito, que são tudo, menos o Evangelho. Talvez porque temos um comichão dentro de nós. Não conseguimos mais inventar alguma coisa nova para atrair a multidão. Então criamos um novo Evangelho, alguma coisa nova, diferente. Paulo diz, quando eu estive entre vocês, eu não preguei nada, a não ser Jesus Cristo. E este crucificado. Quanta história já foi contada no púlpito. Em 2000 anos, que eu tenho certeza que Deus disse, eu nunca disse isso. E que temor deve haver no coração de alguém que sobe para anunciar a palavra de Deus, quando o profeta disse assim, só diga aquilo que Deus disse. Se Deus não disse, não diga. Se Deus disse, diga, fale, não guarde para você. É muito sério. Mas Paulo diz, eu tenho esta missão, testemunhar o Evangelho, as boas notícias. Qual é a minha recompensa, Paulo diz? É esta, que pregando o Evangelho, que eu apresente gratuitamente o Evangelho, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo, porque embora seja livre, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se eu estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não tenha nada a ver com a lei mais,
a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, que não são judeus, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho. Que coisa, meus irmãos, quanta mudança talvez eu e você precisamos fazer nas nossas vidas para ganhar algumas pessoas. Eu tenho dito aqui tanto, não é? Que a nossa igreja, Cristãos Brasileiros em Calgary, não é uma igreja denominacional. Eu tenho uma origem batista. Quando eu nasci, meu pai já era pastor há 7 anos, e ele foi pastor 54 anos da vida dele. Quando eu vim para cá, não tinha igreja brasileira. Podia ter plantado uma igreja batista. Mas eu tenho uma convicção de que essa não é uma igreja batista. Também não é uma igreja assembleiana. Não é uma igreja presbiteriana. É uma igreja que nós anunciamos Cristo. Mês que vem completamos 8 anos de existência. Da nossa parte eu tenho dito que entre os nossos pastores, pelo menos, que estiveram aqui, anunciamos Cristo. E eu tenho dito, estique-se. Se você é assim, talvez você seja super assim. Estique-se ao máximo, faça-se de grego para com os gregos. Faça-te de judeus para com os judeus. Faça de fraco para com os fracos. Eu sou forte, mas faça-se de fracos. Para ver se ganha alguns. Não chego aqui, porque eu não vou anunciar aquilo que Deus não disse. Não vou inventar história para atrair pessoas para mim mesmo. Eu vou anunciar Deus para atrair pessoas para Deus. E se eu precisar deixar de ser batista, eu deixo, por amor a Deus. Esta é uma convicção que precisa nascer no seio, no coração de quem de fato é esta igreja. Glória a Deus. A minha missão que eu recebi de Jesus Cristo, Paulo diz, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Deus, a graça, o Evangelho. Testemunhar. Cumprir a missão. Testemunhar. Testemunhar é falar, anunciar, transparecer, transpirar, fluir, morrer. A palavra grega testemunha é mártir. Mártir é quem morre. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz assim: vocês receberão do alto poder de Deus, e sereis minhas testemunhas. Vamos traduzir isso aqui agora. Isso é uma transliteração. Quem estava lendo em grego não leu a palavra testemunha. O problema da tradução ou da transliteração sempre é esse. A palavra batismo é uma transliteração, não significa batismo. Hoje ganhou o nome de batismo. A palavra grega baptismos significa afundar. Significa imergir, tingir. Quem leu o grego do Novo Testamento, que Jesus disse, ide, portanto, e batizai, ele estava lendo o seguinte: vai e afunde as pessoas, vai e tinja as pessoas. É isso. Nós traduzimos o baptismo para batismo, criamos um neologismo, uma palavra, português, inglês, batismo. Palavra testemunho também é uma palavra criada. Recebereis poder de Deus. Ele está dizendo, não é fraco, não é pequeno, não é, nós vamos falar disso domingo que vem, é corajoso, é poder, não tem timidez, como tinha Timóteo, e Paulo diz, Timóteo, poder de Deus, fala o evangelho de Deus, e ele diz, você vai receber poder de Deus, e ele estava lendo em grego, Paulo escreveu em grego, você vai receber poder para ser meu morto, em nome de Jesus. O meu mártir, você vai morrer por minha causa, é o que você vai fazer. Por isso aqueles pais da igreja no ano 100, 110, 120, que foram mortos dentro do Coliseu Romano, eles diziam o seguinte, eu estou pronto para ser triturado nos dentes das feras, como trigo, para fazer o pão. Você vai testemunhar
A palavra grega é mártir. Se precisar, você morre. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou sua igreja e se entregou por ela, morreu. Essa é a disposição que tem que existir dentro da igreja. Coluna vertical, coluna forte, não é Bob Esponja, peixe bolha, que o vento bate, eu caio. Alguém falou, eu caio. Paulo está dizendo que vale a pena por causa da mensagem. Vale a pena, a mensagem é única, maravilhosa, não existe outra mensagem. Vale a pena por causa da fonte que é o próprio Deus. Vale a pena por causa dos efeitos que essa mensagem causa na minha vida. Vale a pena por causa do alvo da mensagem. Vale a pena, porque devemos a nossa vida a Deus. Ele nos deu sua vida, eu dou a minha vida para Ele. Por isso eu vou testemunhar. Eu vou falar, eu vou anunciar. E Paulo diz para Timóteo, Timóteo, prega a palavra. Em tempo e fora de tempo. Não tem uma hora que tem que falar e uma hora que não tem que falar. Prega a mensagem. Anuncia. O apóstolo Pedro diz assim, santifica Cristo no seu coração. E aí se prepara. As pessoas vão perguntar para você. Por que você tem tanta esperança? Você vai anunciar o Evangelho. Quantas última vez que alguém olhou para você e disse, que esperança você tem nos olhos. Que sorriso maravilhoso. Da onde é isso? Eu quero isso para mim. E você vai falar assim, é porque agora eu estou fazendo pilates. É porque é uma nova dieta que eu estou fazendo. Olha a minha cutis. Você não precisa tomar um suco, que você não faz ideia aí, suco de manga, com pepino e brócolis. Por que você está assim, desse jeito, no meio desse furacão? Porque Cristo é o Senhor do meu coração. Prepare-se. Creio que foi São Tomás de Aquinas, se eu estiver enganado, me perdoem, que disse o seguinte, prega o Evangelho o tempo todo. Prega o Evangelho o tempo todo. Se for preciso, use as palavras. Tudo que eu faço, eu prego o Evangelho. Um cheque que eu assino, uma resposta que eu dou a alguém, um sorriso que eu dou a alguém. Tudo que eu estou fazendo está exalando de mim o Evangelho de Deus. Às vezes eu sou forçado a falar, porque eles me pedem. Fala disso. Termino, meus irmãos. Paulo diz assim, 2 Timóteo 4, 6, 8. Eu já estou sendo derramado. É a última carta que Paulo escreve. Os historiadores acham que este capítulo de Paulo foi o último que ele escreveu, e não mais do que 6 meses depois desta palavra, 6 meses, Paulo foi decapitado. A história diz que Paulo foi acordado de manhã na sua cela em Roma. Se você tiver a oportunidade de ir a Roma, é um buraco, um calabouço muito frio, tem uma pedra e muito escuro. A segunda prisão de Paulo em Roma, a primeira foi um pouco melhor. A segunda foi muito dura. E ele foi tirado de lá e levado até fora da cidade de Roma, num lugar chamado Trefontane. E ali ele ficou de joelhos e foi decapitado. Antes disso, ele escreve para Timóteo. Ele está sozinho, ele está numa prisão. Ele mesmo vai dizer um pouco à frente que apenas Lucas, que era um médico, que ele amava, estava com ele. Lucas, ninguém mais. Ele fala de um outro homem que o traiu, inclusive, e mercadejou o Evangelho e foi embora. E ele diz, Timóteo, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Mas eu combati o bom combate. Se eu tinha um combate para pegar, eu peguei um bom combate. Eu não briguei qualquer briga. A gente briga umas brigas que não devia brigar, não é não? Duvido você falar amém.
a gente briga umas brigas imbrigáveis. Gostou dessa? A gente entra numas celeumas que não devia. Deixa essa briga para lá. Eu combati um bom combate. Tinha um combate para pegar e eu peguei. E eu fiz bem feito. Eu guardei a fé. Depois você lê em Coríntios, quantas vezes ele levou chibatadas. Em Gálatas, quando ele pegou malária, quase perdeu os olhos. Os navios, todos que ele pegou, afundaram. Não era bom viajar com Paulo. Ele já era conhecido de todos os guardas penitenciários. Toda a praça pública que ele passou, foi apedrejado a ponto de acharem que ele estava morto. Levou tanta pedrada que gritaram: está morto, está em coma. Eu guardei a fé. Em Filipenses ele diz: eu sei o que é passar fome. Você já passou fome? Eu sei o que é passar fome, ele diz. Eu sei que é ficar sozinho, abandonado numa cela 2 anos, vendo um raio de luz entrando. Eu sei o que é isso, Paulo diz. Ele estava preso quando ele escreveu Filipenses. Eu sei o que é passar privação de todas as maneiras. Eu guardei a fé. Eu não abri mão da fé. Agora eu sei que me está reservada a coroa da justiça. Está esperando. Meus irmãos, o dia que chegar esse dia, tudo mais não vale nada. Quando a coroa da justiça for colocada, Jesus dizendo para você: vem, meu querido, minha amada, entra no gozo. Você vai dizer: que título que eu tinha, que propriedade, que tempo que eu vivi. A coroa da justiça já está reservada para mim, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Mas não somente a mim, a todos aqueles que amam a vinda de Jesus Cristo. Era a sua obsessão, ver Jesus. Meus irmãos, eu sei que nós temos uma missão nesta igreja de anunciar Jesus Cristo. Eu sei também que você tem uma missão nessa terra. E eu sei com certeza, de acordo com a palavra de Deus, que você tem a chance desta vida para cumprir sua missão. É verdade que outras pessoas creem diferentes, mas a Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. O livro de Jó, capítulo 14, Jó faz a pergunta: por acaso o homem voltará a viver aqui na terra? A resposta da Bíblia: não. Por isso é neste momento aqui que nós temos a decisão de vivermos uma vida com uma missão cumprida. E que você deveria perguntar para Deus: Deus, qual é a minha missão? O que o Senhor quer de mim que eu faça? E que você receba isso não do Jaime. Que você não receba isso do seu mestre, dos livros que você lê, das filosofias. Paulo diz: eu quero cumprir a missão que eu recebi do Senhor Jesus. Como pastor dessa igreja, eu tenho convicção de qual é a missão desta igreja. E que eu sei que isso se completa na sua missão individual como crente. Crente é aquele que crê. Que eu espero que seja você. E que você possa perguntar ao Senhor: Senhor Deus, eu não quero simplesmente que na minha lápide, o dia que acabar a minha carreira, foi um bom pai. Que bom, e eu espero que você seja um bom pai. Excelente cientista. Espero que você seja o melhor cientista. Eu tinha um amigo que dizia o seguinte: se o seu trabalho é trabalhar na prefeitura carimbando segunda via de documentos que nunca mais serão lidos,
Seja o melhor carimbador do seu departamento, em nome de Jesus. Mas faça bem, o que você tiver que fazer. Mas quem sabe lá esteja escrito assim: aquilo que Deus, através de Jesus Cristo, me deu para fazer, eu fiz. Isso que traz paz, que você pode dormir hoje gostoso. Deus, não apenas eu sei, mas eu sei que eu estou no caminho. Se você não sabe, pergunte para Ele, diga: Deus, o Senhor quer de mim? Qual é o meu papel nesse processo? Foco, concentre-se, ajuste o foco dos seus olhos, tire as distrações e cumpra a missão que Jesus Cristo te deu. Vamos orar? Você pode ficar de pé comigo para descansar os joelhos. Nós vamos orar a Deus. Ó Deus, nosso Pai querido, em nome de Jesus, estamos diante de Ti e Te damos graças pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem abençoado homens como Paulo e tantos outros na história, que não têm a vida como preciosa, desde que cumpram a carreira, a missão, o ministério que o Senhor lhes deu. E Pai, eu peço que haja entre nós, primeiro, um desejo de Te servir, cada um de nós, um desejo de viver aqui para o Senhor em nome de Jesus. Depois eu peço, Senhor Deus, que haja um desejo de uma busca, dizendo qual é o meu papel no reino, na expansão do Teu nome, do Teu glorioso nome. Como que a cruz de Jesus pode ser glorificada na minha vida, fazendo o que eu tiver que fazer. Talvez algumas pessoas aqui serão mães, sempre, a única coisa que serão. Talvez serão pais, filhos, não sei, a única coisa que farão. Como Jesus e a sua cruz podem ser glorificados na vida de uma mãe? Pai, coloca essa pergunta no nosso coração e eu te peço que o Senhor mesmo responda. E Pai, leve pela Tua palavra, pelo Teu Espírito e na comunhão de gente que busca Te servir e Te honrar. Eu te peço, Pai Santo, que o Senhor revele a cada um de nós qual é o nosso papel e que pelo Teu Espírito o Senhor nos dê a força, a coragem para vivermos para o Senhor. Abençoa-nos, Pai, que a Tua graça seja derramada sobre nós hoje, porque são decisões difíceis e a Tua graça vem e cobre aqueles nossos erros e fraquezas quando não podemos tomar as decisões. Nos confiamos à Tua graça. E que o Senhor mesmo nos dê força para corrigirmos o nosso caminho. Faz isso para o nosso próprio bem. Faz isso para que o Seu nome seja glorificado na nossa vida, Pai. E que a Tua graça não seja dispensada em vão sobre cada um de nós. Ah, como eu peço isso, Pai. Que o Senhor vá diante de nós como quem nos guia. Que o Senhor vá sobre nós como aquele que dispensa a graça e a missão. Que o Senhor vá ao nosso lado, aquele que nos estimula todos os dias no caminho que devemos seguir. Que o Senhor vá por detrás de nós, como aquele que nos protege e nos guarda. Vá por debaixo de nós, meu Pai, como uma rocha firme. Pode vir o vento, a chibatada, pode vir uma palavra difícil, dura, uma notícia que não gostaríamos, mas a rocha é firme para caminharmos a nossa missão. Vá dentro de nós, Senhor Deus, sendo a própria vida, a graça que vale mais do que a vida que temos. É a minha oração no nome irrecusável de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Nós temos uma cantina lá embaixo, bem gostosa. Desça lá, leva quem está com você para a gente dar um abraço. E até domingo que vem, na graça e na paz de Deus.